Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 26 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A adoção de inteligência artificial por hackers elevou golpes financeiros em 2023. Como a regulamentação das IAs pode impactar o cenário da cibersegurança? E o governo dos Estados Unidos emite nova orientação para mitigação de DDoS. E eu começo com essa notícia que fala: a adoção de IA por hackers elevou golpes financeiros em 2023. Os ataques aos sistemas de pagamentos em 2023 foram marcados principalmente por fraudes com os operadores de ameaça lançando mão cada vez mais de tecnologias de inteligência artificial para atingirem seus alvos e objetivos, de acordo com o novo relatório da Visa. As principais fraudes identificadas pela operadora de cartão de pagamentos incluíram a técnica conhecida pelo termo inglês pig butchering scams, abate de porcos, fraudes de herança, fraudes de ajuda humanitária e fraudes de triangulação, em que criminoso cria uma loja virtual falsa e oferece produtos com grande procura no mercado e com preços baixos a fim de obter dados de cartões de crédito para utilizá-los posteriormente, ou seja, phishing. O último relatório semestral sobre ameaças revela um aumento alarmante de fraudes financeiras, tanto em âmbito como em amplitude, com criminosos obtendo lucros significativos em todo o mundo, disse Michael Jabara, vice-presidente sênior e chefe global de serviços de fraudes da Visa. O relatório, que se baseia em dados de ameaças no período de junho de 2023 a dezembro de 2023, também revelou que os operadores de ameaças provavelmente continuarão a adotar e adaptar tecnologias inovadoras, como IA generativa, para explorar vulnerabilidades de sistemas empresariais e dados de titulares de cartão de crédito para fins financeiros fraudulentos, acrescentou Jabara. Um dos principais golpes em 2023 foi um truque de confiança ou fraude de investimento que consiste em manipular as vítimas para fazerem contribuições em criptomoeda para um esquema de investimento aparentemente sólido. A Visa observou operadores de ameaça transformando os golpes românticos durante os períodos de férias em iscas de abate de porcos baseados em criptomoeda. A Visa informa que 10% dos adultos pesquisados foram alvo de um esquema de abate de porcos. Em abril de 2023, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu mais de 112 milhões de dólares em fundos vinculados a golpes. A golpes de abates de porcos. Os esquemas baseados em phishing, que se referem a operadores de ameaça enviando e-mails, mensagens de texto, chamadas telefônicas ou publicações nas redes sociais a fim de induzir as vítimas a descarregarem um vírus ou divulgar informações pessoais, registraram um salto em 2023. 15% dos adultos norte-americanos pesquisados pela Visa foram alvo de fraudes de herança, em que as vítimas são notificadas sobre uma herança deixada por um familiar, muitas vezes proveniente de um escritório de advocacia aparentemente legítimo ou de outra entidade profissional. Os sinais de alerta para tais fraudes incluem sigilo, urgência, solicitações de informações pessoais e a necessidade de um pagamento inicial para garantir ganhos futuros, de acordo com a Visa. Eu poderia seguir na leitura da matéria, mas o que eu considero aqui seja mais importante é que estamos falando de velhos golpes. A engenharia social existe há muito tempo e os golpes de phishing existem há muito tempo também. O que mudou nisso tudo foi a sofisticação com que esses golpes estão sendo aplicados. Se antigamente era muito comum as pessoas que trabalham com segurança darem treinamento falando fique atento a pequenos erros de layout, de escrita, etc. Isso não existe mais. Por quê? Porque boa parte dessas coisas são construídas por inteligência artificial, não necessita de uma pessoa com grande conhecimento técnico para criar peças convincentes para golpes. Mas o cerne continua sendo a conscientização. A matéria, o que trouxe para mim de mais interessante foi essa última parte que falou dos gatilhos. Como, por exemplo, quando inclui questões ligadas a sigilo, urgência, a pessoa se não tomar aquela decisão naquele momento, ela perde a oportunidade. Então a pessoa, na pressa de ganhar
acaba deixando de analisar adequadamente o cenário. Quando solicita dados de informações pessoais, poxa, a maioria das vezes, esses locais onde temos serviços contratados, eles já têm os dados, não necessitam que sejam enviados. Necessitam muitas vezes que sejam validados, isso sim. Só que para tanto, é preciso que nós entremos em contato a partir do canal oficial e não recebendo uma ligação. Não faria sentido. Ou necessidade de pagamento inicial. Esses são os gatilhos. Esses são os gatilhos. Então a gente precisa estar atento e ensinar as pessoas a desconfiarem de mensagens, de abordagens, não só mensagem, de abordagens não solicitadas, que acabam tendo um pouco desses motes aqui. Como a regulamentação das inteligências artificiais pode impactar o cenário da cibersegurança, todo mundo que está na internet hoje precisa se preocupar com o futuro da inteligência artificial. Afinal, essa tecnologia irá se tornar cada vez mais onipresente na nossa vida e pode impactar em várias questões o nosso cotidiano. De acordo com um levantamento feito pela Blaze Information Security, os gastos dos brasileiros com IA cresceram 120% em relação ao ano anterior, e a tendência é que isso só aumente. Conviveremos cada vez com a automação nas tarefas comerciais e domésticas, análise de dados, algoritmos especializados no nosso comportamento, aplicativos que simulam vozes e imagens humanas, assim por diante. Tudo isso suscita novas demandas e questões, por exemplo, no que diz respeito à nossa cibersegurança. Tendo isso em mente, é preciso estar atento aos desafios que surgem e à regulamentação necessária para que seja sempre realizado um uso ético da nova tecnologia. Afinal, a IA, quando não moderada, também pode ser utilizada para aplicar novas modalidades de golpe, ameaçando ainda mais a vida dos cidadãos. A legislação da IA pelo mundo. Várias nações hoje estão se debruçando sobre a questão da regulamentação da inteligência artificial. Recentemente, representantes de 27 países, incluindo os da União Europeia, o Canadá e o Brasil, entre outros, se uniram para tentar elaborar diretrizes para o uso seguro de programas de inteligência artificial. Na Europa, o Parlamento apresentou em junho de 2023 o AI Act, legislação com regras que devem ser adotadas pelos países signatários. Com a aprovação final do projeto, ocorrida em 13 de março de 2024, estabeleceu-se a primeira legislação de IA do mundo. O AI Act define a inteligência artificial como um sistema baseado em máquinas concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis que pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação, para objetivos explícitos ou implícitos e, com base nos dados de entrada que recebe, conclui a forma de gerar resultados, tais como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Dentre os fatores estabelecidos pelo AI Act estão os sistemas de IA sejam seguros, transparentes, rastreáveis, não discriminatórios e respeitem a privacidade das pessoas. Porém, especialistas defendem que ainda não está claro nesta lei como esses objetivos devem ser cumpridos. Há também a prerrogativa de que sistemas de inteligência artificial estejam sempre sob supervisão humana. Isso tem estimulado que outras nações, incluindo aqui o Brasil, procurem estabelecer suas próprias regras. No país, há pelo menos 4 projetos-leis buscando criar essa normativa. A ideia é que a regulamentação ajude a diminuir riscos causados pelo mau uso da IA, como a invasão à privacidade dos cidadãos, o roubo de dado e o desrespeito aos direitos de grupos minoritários. Os projetos propostos por políticos brasileiros até o momento visam estabelecer uma legislação comum que se adeque às necessidades das partes interessadas. Mas é preciso tomar algumas decisões em relação ao qual será o nível dessa regulação. Especialistas dizem que uma regulação forte pode tornar difícil que empresas pequenas se desenvolvam dentro desse cenário, já que não teriam condições de atender a todos os requisitos da lei. Por isso, há uma visão de que a legislação aprovada precisa ainda ser nivelada pela realidade brasileira. Dentre os projetos que estão transitando, há o PL 21/2020, também conhecido como Marco Legal para Regulamentar o Uso da IA. Ele enumera os princípios que devem guiar a aplicação de IA no país,
contendo temas como respeito à dignidade humana, transparência dos algoritmos e proteção de dados pessoais. Já o PL 2338/2023 visa estabelecer os direitos do cidadão que é afetado pela IA, além de criar ferramentas de fiscalização. O projeto se centraliza em 5 pilares: princípios, direitos dos afetados, classificação de riscos, obrigações e requisitos de governança, supervisão e responsabilização. Mas um dos desafios que ainda torna a regulamentação complexa é a falta de conhecimento técnico dos legisladores sobre a tecnologia. Há quem diga que isso pode representar uma ameaça na evolução da IA no país, pois seus limites poderiam ser impostos artificialmente. Portanto, pode-se dizer que o Brasil vive hoje um certo impasse. A regulação forte pode, talvez, inibir propostas inovadoras de uso da IA. Por outro lado, a ausência de normas pode conduzir a um uso problemático da tecnologia. Ainda não há regulamentação aprovada para a inteligência artificial no Brasil, mas as propostas ainda estão cercadas de nebulosidade e opiniões diversas. Uma questão importante é notar que os projetos foram produzidos antes do lançamento do ChatGPT e, por isso, ainda não lidavam com as IAs generativas. Por isso, uma legislação útil poderia ser aquela que se preveja regras para o uso dessa tecnologia, estabelecendo como se deve lidar com questões relevantes como deepfake de áudio e vídeo, que tendem a causar muitos problemas em momentos críticos da vida da política, como durante eleições. Outra possibilidade, sinalizada pelos advogados, é que a legislação já existente no Código Civil seja aplicada nesses casos. É a opinião, por exemplo, do advogado Antônio Carlos Morato, da Faculdade de Direito USP. O professor pesquisa direito autoral e inteligência artificial e disse não ver a necessidade de leis específicas para esse tipo de uso. O fato é que, independente de qual seja o nível de regulação, torna-se cada vez mais necessário que o Brasil pense em regras que atendam às necessidades específicas, de modo a já agir e preventivamente quanto a futuros problemas que podem ser causados pela IA. É um tema que ainda está... Bom, precisamos ter clareza de duas coisas. Primeiro, a IA veio para ficar. É preciso utilizar, ela tem recursos muito importantes e interessantes que podem acelerar questões ligadas a negócios, mesmo ferramentas de proteção, ferramentas de detecção, claro, também, a partir da análise de comportamentos, curvas de tendência, etc. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente importante que há muito tempo vem sendo estudada. Se agora estamos falando de inteligência artificial por conta desse boom de ferramentas e de resultados que essas ferramentas trouxeram, mas a inteligência artificial e seus estudos não são novos. Vêm sendo aperfeiçoados, com certeza, e muito ainda será. Como o seu uso é relativamente novo para muitas pessoas, é claro que agora os países sentem a necessidade de regulamentar e não necessariamente estão preparados, porque é como a matéria disse, muitas vezes os legisladores não detêm conhecimentos técnicos. É preciso, para tanto, que sejam criados comitês envolvendo legisladores, envolvendo técnicos, envolvendo estudiosos, envolvendo pessoas ligadas a fraudes, golpes, um comitê multidisciplinar que pense nesse cenário sobre todos os âmbitos e consiga dizer o que é possível fazer no curto prazo, o que é preciso ainda se preparar para fazer a médio e longo prazo. Isso que precisa ser feito. Mas que precisamos regulamentar? Precisamos. É fato que os criminosos já estão utilizando? Claro que sim. Assim como nós também estamos utilizando no dia a dia. Só precisamos que isso seja regulamentado para que no futuro não seja uma ameaça muito maior do que criminosos trabalhando e usando esses recursos para a construção de golpes cada vez mais difíceis de serem identificados. E na última matéria de hoje, o governo dos Estados Unidos emite nova orientação para mitigação de DDoS. Publicada inicialmente em outubro de 2022, a orientação foi atualizada com uma categorização de ataques DOS e DDoS em 3 tipos com definições técnicas de DDoS e recomendações de mitigação para a proteção contra os tipos de ataques DDoS descritos. Ambas
ambos destinados a interromper a disponibilidade do alvo, os ataques DOS e DDoS diferem em um aspecto crítico: a origem. Um ataque DOS envolve uma única fonte de tráfego usado para sobrecarregar o alvo, enquanto um DDoS usa múltiplas fontes, geralmente dispositivos comprometidos presos em uma botnet. Os ataques DDoS explicam as 3 agências governamentais dos Estados Unidos, geram volumes de tráfego significativamente maiores e podem esgotar ainda mais os recursos do alvo. Eles também podem usar técnicas como falsificação de IP para disfarçar a origem do tráfego. Os ataques DOS e DDoS podem ser volumétricos, visando consumir a largura de banda disponível, ou recursos do sistema do alvo, baseados em protocolo, explorando vulnerabilidades em protocolos de rede ou serviços para interrupção, e na camada de aplicativo, visando vulnerabilidades em aplicativos ou serviços específicos. Para minimizar os potenciais danos causados por um ataque DDoS, as organizações são aconselhadas a realizar avaliações de risco para identificar potenciais fraquezas das suas redes e implementar ferramentas de monitoração de rede, analisar regularmente o tráfego e implementar CAPTCHA e um plano de resposta a incidentes, a avaliar a sua capacidade de largura de banda, a implementar balanceamento de carga e configurar firewalls para filtrar ou bloquear tráfego suspeito ou prejudicial. Além disso, devem atualizar e corrigir regularmente os seus sistemas e aplicações, realizar avaliações de suas aplicações web, implementar infraestruturas de rede redundantes, fazer cópias de segurança regulares de dados críticos, educar os funcionários sobre ataques DDoS e desenvolver um plano de comunicação em caso de ataque. Os sinais de um ataque DDoS contínuo observam as agências de autoria, incluem sites ou serviços indisponíveis, aumento do tráfego de rede, padrões de tráfego incomuns, falhas de servidores e aplicativos, aumento do consumo de recursos de rede, um aumento repentino de spam, que pode ser parte de um ataque DDoS coordenado, interrupções de comunicação e notificações de serviços de proteção DDoS se envolvidos. Em resposta, as organizações devem ativar os seus planos de resposta a incidentes, notificar os fornecedores de serviços de internet ou fornecedores de alojamento, recolher provas e implementar filtragem de tráfego, ativar serviços de mitigação de DDoS se disponíveis, aumentar recursos como largura de banda, ativar uma rede de entrega de conteúdo, atender e manter comunicação com equipes internas e partes interessadas externas. O guia de autoria em colaboração com a Akamai, Cloudflare e Google também fornece recomendações sobre as medidas a serem tomadas após sofrer um ataque DDoS, aconselha as organizações a relatar tais incidentes à CIS, FBI ou ao MS-ISAC. Para saber mais, você pode acessar o portal seguinfo.com.br. Ao final dessa matéria tem um link que vai justamente para esse guia, para essa orientação. Então você pode, obviamente, se beneficiar disso. Entretanto, a matéria já trouxe pontos muito importantes no que tange o risco, o que precisa ser feito, como endereçar. Então a minha sugestão é que você leia ou ouça depois dessa matéria com bastante calma e analise cada um dos pontos. Como está a sua postura de segurança para detecção, para proteção, detecção e resposta a esse tipo de evento? Aquilo que sugere a matéria está sendo bem coberto pelos seus controles e processos atuais? Essas são as perguntas. Se não, é preciso imediatamente alterar a estratégia para que você esteja mais blindado. Porque ataque de negação de serviço ou ataque de negação de serviço distribuído não são uma tendência, são realidade, já sendo vistas no mercado com várias vítimas nos últimos anos, infelizmente. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse conteúdo com seus colegas e amigos, porque é dessa forma que vamos implementar cada vez mais cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é só, até a próxima, um abraço.